Gravação. Pronto, tô gravando já. Vou desligar o microfone aqui. Boa aula aí. Valeu. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Já chegou. Bom dia. Hugo tá chegando. Hugo, patrão forte, chegando aí. Arnóbio. E aí, Nobinho? Tudo certinho por aí? Ruth, Samiri. Açucena, minha flor, bom dia. Vamos dar mais uns 2 minutinhos aí pra gente esperar ver quem vai chegar mais. Tinha mais gente no de... Foi de Oswaldo, né? Aula anterior. Tinha mais pessoas ou eram só vocês também? Tinha 11, né? Beleza, Gabriel. Vou esperar aqui. Chegou Noemi. E chegou a Águida, a rainha das águas, a princesa das águas. Águida Marcelo. Bom dia, Águida. Bom dia, Noemi, minha flor, tudo bom? Ítalo tá chegando também. Pronto, o Ítalo chegou. Já tem mais do que na de Osório, tem 12. Enfim, bom dia a todos. Semana passada nós iniciamos a parte de bioenergética falando de fotossíntese. Vimos quais são as fases da fotossíntese, fase clara, fase escura, sendo que a gente não entrou em detalhes bioquímicos de como cada uma dessas fases acontece, certo? E é justamente isso que a gente vai começar a trabalhar agora, certo? A fotofosforilação cíclica e acíclica, que são as etapas luminosas, tá? E a parte de ciclo de Calvin-Benson ou ciclo das pentoses, que é a fase escura. Então nós vamos ver quais são os processos bioquímicos. Vamos ver quais são os processos bioquímicos que estão diretamente relacionados à fotossíntese em si, tá? Então na aula da semana passada, não sei se vocês lembram, devem estar lembrando, que a gente iniciou fotossíntese, a gente falou qual que era a finalidade do processo, como que o processo acontecia, que ele era subdividido em fase clara, fase escura. Cada uma dessas fases ela tinha as suas peculiaridades, mas não entramos em detalhes bioquímicos de cada um desses processos. Então, hoje nós vamos dar continuidade. Eu não sei, eu acho que alguém pediu e eu já havia compartilhado para vocês o slide share do contexto de fotossíntese. Se não compartilhei, avisem aí no finalzinho que eu compartilho lá no grupo do WhatsApp. Lembrando, quando eu começo a fazer aqui a transmissão de tela, eu não fico mais na tela do Zoom. E aí eu não vejo se fica alguém na sala de espera. Então, vocês, por favor, se vocês observarem que tem lá, onde fica aquele negocinho com o link dos participantes, se tiver alguém na sala de espera, vocês me avisem, porque eu volto rapidinho e autorizo a entrada, ok? Então, vamos iniciar aqui. Alguém só me confirma aí se tá legal o áudio, se tá legal aí a tela, estão transmitindo legal? Liga o microfone só disso, tá ok? Tá ok, professor. Beleza, obrigado. Então, ó, na aula passada, até a aula passada, nós paramos nessa parte aqui, etapa fotoquímica, falamos da etapa fotoquímica e da etapa química, na realidade, da fase escura, tá? E aí a gente viu qual que era os principais eventos que aconteciam em cada uma dessas etapas. Só que a gente viu bem superficialmente, a gente não entrou nos detalhes bioquímicos de como cada um desses processos ocorre, tá? Então, vai haver produção de ATP na etapa fotoquímica, beleza? Como? Tá? Ou vai haver a liberação de oxigênio, sim, como? Ou vai haver
a liberação de elétrons que vão cair nos dois processos, que é chamado de fotossistema 1 e fotossistema 2, também chamado de fotofosforilação cíclica e fotofosforilação acíclica. Beleza, mas como? Então é justamente isso que a gente vai ver. Então a gente vai entrar nos detalhes de cada uma dessas fases, tá? Evidenciando o que acontece em cada uma delas, ok? Então, na etapa fotoquímica, que é a fase clara, ou as reações de claro, são aquelas que dependem diretamente da luz, vai acontecer o seguinte, ó. Eu tenho dois processos que ocorrem nas reações de claro. Eu posso ter a fotofosforilação cíclica e eu posso ter a fotofosforilação acíclica. Nós vamos ver as duas, tá? Então, na fotofosforilação cíclica, cíclica vem de ciclo. Então, é tudo um ciclo, não tem começo, não tem fim. Ele simplesmente está sempre em continuidade. Então, o que vai acontecer? Desculpa. Vocês vão achar o termo fotossistema 1 e fotossistema 2, ou PS1 e PS2, tá? Porque vem do inglês fotossíntese ou photosystem, com PH, tá? E aí vocês vão achar o termo clorofila P700, clorofila P680. Então, quando ele coloca assim, clorofila P700, ou quando ele coloca clorofila P780 ou P680, ele está simplesmente indicando qual é o comprimento de onda luminosa que aquela clorofila ela está absorvendo, tá? Então, se eu não me engano, o comprimento de onda luminosa que as clorofilas absorvem são as tonalidades de cores azul e vermelho, tá? E aí as tonalidades de verde eles refletem, por isso que a gente consegue enxergar as plantas de cor verde. Eu acho que isso aí vocês lembram um pouquinho da física, né? A cor que a gente vê na realidade não é a luz absorvida, é a luz refletida, tá? Então, a luz vai ser meu fornecedor de energia, a clorofila vai ser o pigmento associado à captação dessa energia. Então, isso aí a gente falou na semana passada, a ação da clorofila, como que ela funciona. Ela está no interior dos cloroplastos, tilacoides, aquela coisa toda, enfim. E aí, a clorofila ela vai captar energia luminosa e vai passar essa energia para os elétrons, ou seja, ele vai excitar eletricamente esses elétrons. Tá? Esses elétrons vão sair da clorofila, vão passar por uma cadeia transportadora de elétrons, tá? Ou cadeia de citocromos, também pode ser chamado, e lá ele vai deixar essa energia. Ao passo que ele vai deixando essa energia, esta vai ser utilizada para a síntese de ATP, ou seja, aquela historinha do Lavoisier que a gente falou desde a outra semana. Eu não crio nem perco nada, eu apenas transformo. O que é que eu estou fazendo? Pegando a energia luminosa, excitando eletricamente alguns elétrons que vão passar em um sistema que vai liberar essa energia para produzir ATP, que é uma outra forma de energia, mas não deixou de ser energia. Ou seja, eu estou transformando as formas de energia, mas não deixa de ser energia. Sendo que agora o ATP já é uma molécula química, já tem uma forma de energia química. Professor, licença, Pablo Pois está não, na sala de amor. espera. Obrigado, meu anjo. Pronto, tudo certo? Pera. Oi. Meu bicho está travando. Aí. Pronto, está bom. A tela está aparecendo normal aí para vocês? Tá, professor, tá. Tela e áudio, ok? Ok. Beleza, então continuemos. No meio do caminho, eu vou ter os chamados aceptores intermediários de elétrons, tá? Eu vou ter a ferridoxina, eu vou ter a plastoquinona e a plastocianina. Tenham calma que a gente vai ver esses... Ficaram ligando chamada de voz. Não estou entendendo. Dá para entrar aqui? Não. Pronto, admiti. Esses nomezinhos aí desses receptores intermediários, tá? A gente vai aos poucos trabalhando eles e vocês vão entender melhor.
tá? Mas o que é um aceptor intermediário de elétron? É o cara que vai receber o elétron e depois devolver, tá? Então, ele pega, encaminha para algum lugar, depois o elétron volta. E aí, ó como vai acontecer a fotofosforilação cíclica, tá? Então, aqui é um esquema geral. Eu tenho o fotossistema 1, que é o P700, então aqui do lado esquerdo, lá embaixo. Então, chega a luz no fotossistema 1, o elétron que está chegando aqui, ó, esse elétron chega descarregado, tá? Daí o que acontece? Ao chegar no fotossistema 1, onde eu tenho a clorofila, a luz ela vai ser absorvida pela clorofila e a energia ela vai ser transferida para o elétron. Daí o elétron ele vai cair no aceptor intermediário de elétrons e vai ser encaminhada para um complexo enzimático, tá? Sendo que quando o elétron ele sai do fotossistema, ele sai carregado eletricamente. Quando ele passa no complexo enzimático, ele deixa aquela energia que ele tinha. Então, ele chega com um alto teor energético, ele sai com um baixo teor energético. E essa energia que ele tinha vai ser utilizada justamente para aqui, ó, produção de ATP. E aí, quando ele sai, ele volta para onde? Para o fotossistema 1, que recebe luz, que por sua vez vai carregar eletricamente esse elétron, que vai para um aceptor intermediário, que vai conduzir a uma cadeia enzimática, e aí o ciclo sempre vai continuar, tá? Então, do lado de cá eu tenho mais ou menos como a coisa acontece, ó, do lado direito. Então, eu tenho lá fotossistema 1, ou P700, está lá embaixo, está dentro desse retângulo. E aí, o elétron, quando sai desse fotossistema 1, ele sai carregado. Esse Fe que vocês estão vendo aí em cima, significa ferridoxina. É um aceptor intermediário de elétrons. Daí, quando o elétron ele sai da ferridoxina, ele vai ser encaminhado para uma cadeia transportadora de elétrons, também chamada de cadeia de citocromos, ou a gente pode resumir em um complexo enzimático. E o que vai acontecer? Nessa cadeia de citocromos, ou nessa cadeia transportadora de elétrons, aquela energia que o elétron tinha, ela vai ser retirada, ela vai ser subtraída. E aí o elétron ele entra na cadeia com um alto teor energético, sai da cadeia com um baixo teor energético e volta para o fotossistema 1. Sendo que no meio do caminho que vai acontecer, ó, o ADP ele vai ser transformado em ATP. Ou seja, já acumulei ou já transformei, melhor dizendo, a energia que antes estava no elétron em energia na forma de ATP. E aí o elétron volta para o fotossistema, aonde ele recebe fótons, que são partículas luminosas, e aí o fóton ele vai ser absorvido pela clorofila, a clorofila vai passar essa energia para o elétron, e aí todo o esquema ele volta a se repetir, tá? Então, a fotofosforilação acíclica, o termo acíclico, A antes de qualquer coisa, é um prefixo de negação. Então, acíclico significa não cíclico, isso quer dizer que é um sistema aberto, tá? E aí eu vou ter duas etapas, tá? A primeira etapa com a clorofila P680, a segunda etapa com a clorofila P700. Além disso, eu vou ter outros aceptores intermediários de elétrons, tá? Além da ferridoxina que a gente viu agora, eu tenho a plastoquinona e a plastocianina, tá? Que são dois outros aceptores intermediários de elétrons, além de, nessa fase, eu também ter o NADP, que vai estar atuando. O que é o NADP? Tá? NADP vai ser um aceptor intermediário de hidrogênio, tá? E aí ele vai entrar na forma de NADP e vai sair na forma de NADPH2, tá? Esse hidrogênio, a gente vai ver que na segunda etapa, ou na fase escura, na etapa química, ele vai ter que ser devolvido, tá lá no ciclo de Kalm. E aí vocês vão entender melhor como que o processo acontece como um todo, tá? E o sistema, por ser aberto, ele não tem um elétron lá. Então, ele precisa buscar esse elétron, ele precisa de alguém que doe esse elétron, tá? O primeiro processo que vai acontecer na fotofosforilação acíclica é o que nós chamamos de fotólise da água. Eu acho que eu falei para vocês na aula anterior, certo? Na fotólise da água, a reação de Rio, também assim chamada, é uma reação aonde a água ela vai ser quebrada na presença de luz de clorofila, liberando os hidrogênios que vão ser captados e guardados para as reações químicas do sistema e liberando o oxigênio para a atmosfera. Tanto que na semana passada a gente falou sobre a questão de produção de oxigênio e a gente falou sobre a questão de sequestro de carbono. Eu acho que vocês lembram bem disso aí, tá? Então,
nesse caso aí, o que vai acontecer? Preste atenção, tá? Esse esqueminha aqui, ele é um esquema bem simples, bem fácil de entender, certo? Calma, oi, aqui. Pronto. No fotossistema 2, vai começar aqui, ó. Clorofila do tipo P680, vai entrar água no sistema, e aí, ó, eu vou ter 2H+, tá? Mais meio O2, ou seja, a cada 2 moléculas de água que vai ser quebrada, eu vou produzir 4 hidrogênios e eu vou produzir uma molécula de oxigênio. Além de liberar os elétrons que vão ser utilizados no sistema. Então, os elétrons, eles são provenientes do hidrogênio. Preste atenção no que vai acontecer. A luz chegou no fotossistema 2, clorofila P680. Daí, a luz foi absorvida, o elétron ele sai carregado. O primeiro receptor desse elétron é a plastoquinona. Plastoquinona é um aceptor intermediário de elétrons. Ele pega o elétron e direciona para um complexo enzimático, que é uma cadeia de citocromos ou cadeia transportadora de elétrons, tanto faz. Então, a plastoquinona ela vai direcionar esse elétron para essa cadeia aqui de citocromo, aonde vai acontecer a liberação de energia para a síntese de ATP. Produzir o ATP, o elétron sai dessa cadeia de citocromo com baixo teor energético. Daí o que vai acontecer? Esse elétron ele vai ser captado, aí, essa estrutura PC, que é chamada de plastocianina. Tá? A plastocianina ela é também um aceptor intermediário de elétrons e vai direcionar esses elétrons de novo para um fotossistema. Só que esse fotossistema é o P700, aquele que a gente já viu anteriormente. Só que, ao invés de estar naquele ciclo fechado, aqui a clorofila P700 está em uma sequência que é uma sequência aberta, uma cadeia aberta. Mas vai atuar basicamente da mesma forma. Então, chega a luz vai ser captada pela clorofila, tá? Especificamente a clorofila P700, o elétron que chegou com baixo teor energético, ele vai sair carregado, beleza. Daí eu vou ter o receptor. Quem é o receptor do fotossistema 1? A ferridoxina, aqui, o FD, certo? Só que dessa vez não vai haver a produção de ATP. Por quê? Porque eu preciso realizar uma reação química. E essa reação química, ela é uma reação química endógena ou endogênica, aquela que necessita de energia, tá? Então, o que vai acontecer? A energia que está no elétron não vai ser utilizada para a produção, a síntese de ATP. A energia que está no elétron, tá? Vai ter uma enzima chamada de NADP redutase, e aí o NADP ele vai reagir com os hidrogênios, aqueles hidrogênios que foram liberados aqui, ó, lá no começo, esses 2H+ aqui, tá? Eles vão ser captados pelo NADP aqui, certo? Formando a molécula de NADPH, certo? Daí, quando outro hidrogênio for depositado, aí eu formo a molécula de NADPH2. Então, nesse contexto aí, a energia que tinha no elétron, tá? Ela foi utilizada para que a reação entre o NADP e o hidrogênio acontecesse. Tá? Sendo assim, não houve produção de energia nessa segunda etapa do fotossistema. Então, preste atenção. O que é que eu tenho da primeira etapa ou da fase fotoquímica que vai ser passado para a etapa química? Lembra que eu disse a vocês semana passada? A etapa química, fase escura ou etapa não luminosa, não depende da luz. Não depende diretamente da luz. Tá? Mas indiretamente vai depender. Por quê? Porque eu vou utilizar lá o ATP, e aonde é produzido o ATP? Na fase clara, acabamos de ver. E eu vou utilizar também os hidrogênios, tá? Aonde é produzido o hidrogênio? Também na fase clara, certo? Então, nesse caso aí, de maneira indireta, eu dependo, a minha fase escura depende da fase clara. Consequentemente, de maneira direta, melhor dizendo, a minha fase escura depende da fase clara. Então, indiretamente, a fase escura vai depender da luz, tá? Então, vamos dar uma geralzinha aqui na etapa química, que é o ciclo de Calvin-Benson, o ciclo das pentoses, e aí a gente passa para vocês
um esqueminha que tem, um esquema animado que mostra como acontece todo o processo fotossintético. É bem interessante, ele é bem rapidinho, bem resumido, são 7 minutinhos só. Então, a etapa química ela vai ocorrer no estroma, que é aquela parte gelatinosa de preenchimento interno do cloroplasto, tá? Não há a participação de luz em momento algum. Nessa fase é quando vai acontecer a redução do carbono atmosférico, né, o CO2. Então, ele vai ser captado e vai ser utilizado nessa fase, efetivamente. Então, o carbono e o oxigênio do CO2 vai reagir com os hidrogênios do NADPH2 que veio lá da água, lembra? O hidrogênio ele foi retirado, ele foi retirado a partir da quebra de moléculas de água. O oxigênio liberado para a atmosfera, o hidrogênio foi capturado e agora está sendo devolvido, tá? Então, se eu tenho carbono, oxigênio e hidrogênio, aí acaba sendo apenas balanceamento de equação química, tá? Para que eu possa fazer a síntese de carboidratos, especificamente a síntese da glicose, que é C6H12O6, tá? Tudo isso acontece em uma fase chamada de fase escura, etapa química, ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson, tá? Então, esse ciclo ele vai acontecer iniciando-se com uma molécula chamada de ribulose 1,5 de fosfato ou simplesmente ribulose de fosfato, e essa molécula vai fixar o CO2 e a partir daí eu vou ter a intervenção do hidrogênio, que vem da fase clara, e eu vou ter a utilização do ATP, que também foi produzido na fase clara, para a síntese dos carboidratos. No final da história, quando o ciclo finaliza, como todo e qualquer ciclo, o que eu vou ter no final é a liberação da glicose e a ribulose de fosfato, que é nessa fase, efetivamente, que vai acontecer mais uma transformação da energia. Primeiro, eu transformei a energia luminosa em ATP, e agora eu estou pegando esse ATP e utilizando para reações químicas para a síntese de carboidratos, que são moléculas ricas em energia. Quando o nosso organismo ele necessita de energia, o que é que ele faz? Respira. E na respiração, o que acontece? Lá nas mitocôndrias, eu quebro glicose, tá? E na quebra da glicose, eu libero o quê? ATP, que vai ser utilizado no meu organismo para as minhas atividades metabólicas, tá? Então, basicamente, o que a gente consegue observar é um conjunto de transformações. Então, eu posso dizer que a glicose que eu estou consumindo, ou que eu estou absorvendo, melhor dizendo, ao consumir um fruto, um dia foi luz. Tá? Só que chega até nós por meio de moléculas químicas, mas é uma molécula química que tem um alto teor energético, então não deixa de ser energia, é um fornecedor de energia. Mas essa energia um dia foi luz, que foi transformada em ATP, que foi transformada em carboidrato, que foi acumulado num fruto que nós consumimos. E a partir daí vamos metabolizar esse elemento orgânico, esse carboidrato, para liberar ATP para as nossas atividades vitais. Então, é tudo um conjunto de transformações, tá? Alguns fatores que influenciam na fotossíntese, fatores externos, tá? Fatores ambientais. Disponibilidade de CO2, então se eu tenho pouco CO2, a quantidade de fotossíntese vai ser mais baixa. Se eu tenho a quantidade ideal de CO2, a minha fotossíntese vai acontecer no seu nível máximo. Se eu tiver mais CO2 do que o necessário, isso não vai interferir em nada porque minha planta ou meu organismo fotossintetizante ele já está trabalhando no seu limite máximo. Temperatura. A temperatura age de duas maneiras. Primeiro, desnaturando proteínas, e aí é onde está. Temperaturas muito elevadas podem desnaturar proteínas das cadeias que a gente falou anteriormente, tanto do fotossistema 1 quanto do fotossistema 2, quanto do ciclo de Calvin, tá? E aí isso pode inibir ou cessar completamente o processo fotossintético. Além do que a temperatura, ela também pode levar o vegetal à desidratação, visto que em temperaturas muito elevadas, a água ela passa do estado físico líquido para o gasoso. E aí a perda excessiva de água pela planta não é um negócio muito legal. E as trocas gasosas do vegetal ela é realizada por meio de estômatos, pequenas aberturas das folhas. Esses estômatos, quando em temperaturas mais elevadas... Professor, assentar na sala de espera. Certo. Então, como eu estava dizendo, em altas temperaturas, tá, para evitar a desidratação, os estômatos eles fecham. Tá? Ao fechar, ele acaba
impedindo essa desidratação, mas também não permite que o vegetal capte o gás carbônico da atmosfera e nem libere o oxigênio para a atmosfera. Consequentemente, cessa as trocas gasosas para a fotossíntese. Luminosidade. A luz está diretamente ligada à fotossíntese, porque se eu tenho pouca luz, eu tenho menos fotossíntese. Se eu tenho a quantidade adequada de luz, eu tenho a quantidade adequada de fotossíntese. Se eu tenho mais luz do que o necessário, vai ser sobra. A gente vai ver que existe um ponto chamado de ponto de compensação fótico e outro chamado de ponto de saturação luminosa, certo? Que lá na frente a gente vai explicar para vocês. E os fatores internos, disponibilidade de pigmentos, no caso clorofila. Então a gente consegue evidenciar a quantidade de clorofila no vegetal observando a sua coloração, tá? E com isso a gente vê que tem vegetais que eles desenvolvem-se melhor em sol pleno, diretamente exposto ao sol. Tem vegetais que não conseguem suportar muita luminosidade, são vegetais de meia sombra, certo? Então, cada vegetal ele vai ter uma característica diferente no que diz respeito à quantidade de pigmentos e à quantidade de luz a qual ele pode ser exposto. Disponibilidade de enzimas e cofatores, ou seja, como que esses sistemas eles estão funcionando, né? O fotossistema 1, o fotossistema 2 e o ciclo de Calvin. E a disponibilidade de cloroplastos, que são as organelas no interior da qual eu vou ter a clorofila. Tá? Então, preste só aqui nessa questão da disponibilidade de CO2. Então, aqui está a taxa de fotossíntese em relação à quantidade de CO2. Abaixo de 0,2% de saturação de CO2, a taxa fotossintética ela é crescente. Ó. Entre 0 e 0,2%, eu tenho uma taxa de fotossíntese crescente. Se o meu percentual de gás carbônico aumenta, 0,3, 0,4 e assim sucessivamente, a taxa de fotossíntese permanece a mesma. Então, vocês estão vendo que o gráfico inicialmente ele vai subindo, é uma parábola crescente, e depois é estabilizado, vira uma reta. Isso por quê? Porque meu vegetal, ele em 0,2%, atinge sua capacidade máxima de captação de gás carbônico. Se eu oferecer mais gás carbônico que isso, professor, o que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque o vegetal não terá condições de absorver mais gás carbônico do que o que ele está absorvendo, certo? Então, eu tenho um limite máximo de gás carbônico que o vegetal consegue absorver e, se eu atingir esse limite máximo, já está de bom tamanho, já está ótimo para o vegetal. Se eu ultrapassar, aí vai ser carbono excedente, vai ficar na atmosfera, porque o vegetal não terá a capacidade de absorver, certo? Do mesmo jeito, a temperatura. Então, a temperatura influencia de duas maneiras, como eu disse anteriormente. Uma, fazendo a desnaturação de enzimas, e a segunda, por conta da desidratação. Então, em cerca de 35 graus Celsius, vocês observarem aí essa linha tracejada, é onde eu tenho o meu pico fotossintético. Se a temperatura for superior a 35 graus, meu gráfico começa a decrescer. Isso por conta de quê? Fechamento de estômago, por conta da temperatura elevada, que começa a fazer com que haja evaporação demais, e também por conta da desnaturação de algumas enzimas que participam dos fotossistemas, bem como do ciclo de Calvin. Então, a temperatura ideal, digamos assim, para o processo fotossintético, segundo o gráfico aí, é de 35 graus Celsius. Abaixo de 35 graus, eu não tenho a temperatura ideal. Acima de 35 graus, eu excedi a temperatura ideal. Ou seja, até 35 graus Celsius eu tenho um gráfico crescente. Tá? Em 35 graus Celsius, eu atingi o pico desse gráfico e acima de 35 graus Celsius, eu começo a ter um gráfico decrescente. Tá? Então, ou temperatura de mais ou temperatura de menos acaba, de alguma forma, inibindo a fotossíntese. Por isso que as temperaturas ideais para que a fotossíntese aconteça com maior intensidade, elas giram em torno de 30 a 40 graus Celsius. Se a gente passar um tracinho aqui nesse mesmo gráfico entre 30 e 40 graus Celsius, a gente vai ter os limites mais aproximados ao limite máximo da taxa fotossintética. Tá? Luminosidade, a mesma coisa aqui, ó. Tá? Nesse gráfico aí, eu tenho a taxa de fotossíntese em relação à intensidade de luz. E aí, a quantidade de luz que vai ser fornecida, em um determinado momento, vira uma linha reta e não mais uma linha crescente. Por quê? Porque atingiu-se o que a gente chama de ponto de saturação luminosa, que é o ponto de saturação luminosa.
quando todas as clorofilas estão absorvendo o máximo de luz que eles conseguem, ou seja, todas as clorofilas estão ocupadas realizando o máximo de absorção de luz. E a luz que eu receber a mais vai ser luz excedente, consequentemente, essa luz não será absorvida, certo? Cheguei no meu ponto de saturação luminoso, eu tenho o meu máximo, digamos assim, no que diz respeito à quantidade de fotossíntese. E aqui o ponto de compensação fótico, preste atenção. O que vai acontecer aqui? Essa linha que está em verde, essa linha reta, é a linha da respiração. Então, independente de estar de dia ou à noite, tá? A linha ela é uma linha reta, porque o vegetal respira tanto de dia quanto à noite. Mas a fotossíntese é um processo que depende da luz, ou seja, só é realizado durante o dia. E aí, quando começa a chegar energia luminosa, tá? Eu inicio o processo fotossintético, que é essa linha vermelha aí, que está partindo do zero. Vai chegar um determinado momento que essa linha vermelha e a verde, elas se cruzam. Esse ponto de interseção aí, que ele está especificamente nessa linha pontilhada, é chamado de ponto de compensação fótico. Professor, o que é isso? É um ponto em que o vegetal está produzindo a mesma quantidade que está consumindo, ou seja, a quantidade de glicose que ele produz é a quantidade de glicose que ele consome. A quantidade de oxigênio que ele produz é a quantidade de oxigênio que ele consome. A quantidade de gás carbônico que ele está liberando é a quantidade de gás carbônico que é consumido no processo fotossintético. Ou seja, nesse ponto exato aí, a respiração e a fotossíntese se anulam. Isso quer dizer que, se o vegetal permanecer nesse ponto, esse vegetal permanece vivo, mas ele não cresce porque ele não está produzindo excedentes. Se eu estou abaixo do meu ponto de compensação fótico, isso significa que o vegetal está consumindo mais do que produzindo. Então, esse vegetal ele tem uma tendência a morrer. E se a minha linha de fotossíntese ela passa esse ponto de compensação fótico, significa que eu estou produzindo mais do que consumindo. E se eu produzo mais que consumo, sempre vai ter uma sobra. Essa sobra vai ser utilizada para o crescimento do vegetal, produção de frutos, enfim. Tá? Então, lembre-se disso. Vegetal abaixo da linha do ponto de compensação fótico, morre. Vegetal exatamente no ponto de compensação fótico, permanece vivo, porém não cresce. Tá? Vegetal que fica acima do ponto de compensação fótico, produz excedente e, consequentemente, consegue crescer. Certo? Então, deixa eu só colocar para vocês aqui um esqueminha. Tá aqui. Já tá no ponto para vocês.
Tá sem áudio. Só pra ficar ligeiro. Como é? Como é? O áudio do vídeo não saiu não, ou só imagem mesmo? Não, tem que ter áudio. Tá saindo não áudio para vocês? Ah, professor. Que isso? Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui no esquema. Ó, o tempo já tá meio curto, já vai cortar o nossa aulinha. Eu vou pegar o link desse esqueminha, são só 7 minutinhos, e vou colocar lá para vocês, ok? Tava saindo sem áudio, não sei, bugou aí para vocês, também não sei porque das outras vezes deu certo, mas eu vou deixar o linkzinho, vou deixar agora mesmo lá no grupo. E se alguém tiver alguma dúvida, certo? Só é chegar lá no privado, manda para mim no privado, que aí a gente tira as dúvidas para vocês, certo? Depois que eu coloquei o negócio aqui do fone, voltou o áudio? Não, não, não. Não saiu Voltou, áudio de professor. jeito nenhum para vocês. O áudio do vídeo não. Não voltou não, ficou não? Sem áudio aí. Beleza, então eu vou ver o que foi que aconteceu aqui, porque da outra vez deu certo, mas enfim. Bom, por hoje a gente vai ficando por aqui, certo? Vou deixar o linkzinho lá agorinha para vocês desse esqueminha. E só me lembrem, semana passada eu já deixei o link do SlideShare para vocês, dos slides. Vocês sabem dizer, vocês lembram?